Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda aqui do AJ Arts. Eu acabei de gravar este vídeo e eu perdi ele porque o OBS não queria interromper a gravação. Foi 39 minutos de vídeo perdido. Não sei se você ficou sabendo da treta que tava tendo de IA do Estúdio Ghibli com artistas. Tipo, os artistas estavam se tretando lá no X, falando que a arte... a artista de IA não existe. A arte de IA é roubo. Enfim, tava tendo a maior bagaceira lá no X. E eu também de você? E eu tenho. Qual arreia a mão da minha cara? Arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou. Arreia. Vocês sabem, né? Confusão é no X. Só chegar lá que você vai ver. Mas antes de entrar no assunto, de fato... Antes da gente entrar no assunto, já peço pra você deixar o like. O like ajuda o YouTube a entender que meu conteúdo é pequenamente relevante pra você ou pra plataforma. Se inscreva aqui no canal. Se você for novo aqui, seja muito, muito bem-vindo. Meu canal ele tem um pouco de tudo. Tem lives de artes, tem opinião agora, né? Porque antes eu não gravava vídeo, agora eu tô gravando vídeo de opinião, meio esquisito. Mas seja muito bem-vindo a esse pequenino canal. Igual a dona, porque eu tenho 1,5 m. Entrando de vez no assunto, o ChatGPT ele lançou uma atualização e nessa atualização você consegue transformar imagens em desenhos. Só que a febre foi transformar fotos em desenhos do Estúdio Ghibli. E ficou a coisa mais bonitinha. Vou mostrar pra vocês aqui algumas das artes que eu salvei, né, lá no X. Deixa eu mostrar aqui. Que eu achei muito fofinha e muito bonitinha. Olha essa daqui do Ayrton Senna. Eu achei muito bonitinha. E claro, né, gerada por IA. Gerada por IA a gente não espera, assim, uma coisa perfeita, né? Até tem muitos errinhos aqui, mas isso aqui, uma pessoa que entende o mínimo de Photoshop ou de arte digital consegue corrigir e fica muito bonitinho, tá? Olha esse memezinho aqui da menina. Como eu falei, né, aqui ó, a gente tem uma baguncinha aqui, porque a IA, ela não é perfeita, ela precisa da gente ainda para poder fazer as coisas. Ainda, né, porque o futuro só Deus sabe. Olha isso aqui, pelo amor de Deus. Olha aqui quando a gente foi campeão, né, saudades. Nosso Bonoro. Junto com o meu amigo Totoro, tá? Pescando um peixinho. Cara, ficou muito bonitinho isso aqui. Essa moça aqui que é um meme mais atual, tá? Pra quem não tá sabendo desse meme também. Foi esse cara aqui é cristão. Também não sei o nome dos dois, tá? Não sei o nome de ninguém. Mas eu sei que esse daqui é cristão. Ele estava louvando a Deus numa live no TikTok. E esta moça aqui apareceu, provavelmente uma GP, né? A que gosta dos jobs. Ela chegou aqui e começou a orar também. Começou a louvar a Deus junto com ele, cantando e tal. E ela virou um meme. E já tá fazendo até coisas por aí. Mas enfim, fizeram a iazinha dela aqui também, que ficou bem bonitinha. O Pacão chorando. Oh, meu Deus. Gente, que tiver essa foto original, por favor, me marca lá no X. Os memes também. E como que os artistas, né, que estão reclamando da IA ficaram, né? Tipo, o X, né, a trend, na verdade, dos estúdios Ghibli e os artistas. Aqui outro meme também, que ficou bem legal. Outro meme também, tá? Pra quem assiste novela mexicana vai entender. Mais um aqui, ó. Para de usar IA, eu vou comer isso aqui também. Eu também tô participando da trend. O Jorgeta fez essa imagem aqui pra mim, porque ele tem o ChatGPT pago. Aí, porque assim, foi tanto acesso no ChatGPT gratuito que a ferramenta bugou. Então, meio que estão atualizando. Eu não sei se eles vão liberar de novo. Provavelmente sim vão liberar de novo, mas com algumas restrições. Mas isso aqui, pra quem tá pagando, ó, consegue fazer tranquilamente. O Macho Geek já fez até um vídeo sobre isso. Quem quiser ver também vai lá no canal dele. E fica ligado aí, porque eu trouxe uma pessoa aqui para comentar também sobre esse assunto nesse vídeo. E um local que ficou bem evidente, né? O início dessa treta, o final, eu não sei, uma parte da treta, eu não sei ao certo aonde foi que começou. Foi aqui no Queen Geek, tá? Essa moça aqui, ela fez umas... Aqui, ó, ela fez umas postagens de baixo calão pra quem tá usando... Cara, a galera tá só se divertindo com esse negócio, né? Mas aí o artista que se importa com a IA já tá levando pro lado mais extremo, tipo, ai, a IA vai substituir o meu trabalho, eu vou perder o emprego pra IA. Assim, se você for um artista medíocre, provavelmente você vai ser substituído por IA. Agora, se você for persistente,
tiver pessoas ao seu redor que querem o seu trabalho, que estão ali. Tipo, eu tenho algumas pessoas que querem o meu trabalho, sim. Tanto de arte quanto de edição, né? Que eu tô trabalhando mais agora com edição. E você não for preguiçoso, você vai conseguir o seu lugarzinho ali no mercado, sendo um artista e vendendo sua arte. Eu fico tentando entender um pouco esse pânico, né, que a galera tá tendo com a IA. Assim, de certa forma eu entendo, porque é meio que assustador. A gente, principalmente eu, né, que sou de uma geração que saiu do, se eu não me engano, acho que do videocassete até o pendrive. Eu já peguei disquete na minha mão, então meio que as coisas evoluíram muito rápido e eu meio que tô acompanhando isso tudo, né? E eu tive que evoluir junto, porque se a gente não evoluir junto com a tecnologia, meio que a gente vai ficar para trás. Isso já aconteceu com a Revolução Industrial e eu creio que a gente está passando por uma nova revolução, agora uma revolução tecnológica. Isso já está há alguns aninhos, né, ocorrendo, mas agora ficou um nível um pouco mais assustador, de certa forma, por conta da IA, que ela tá aí para melhorar o seu tempo de vida, tá, querida? Hoje em dia, o que a gente tem de mais importante é o tempo. Então, se você conseguir diminuir o tempo de trabalho, você vai conseguir fazer outras coisas a mais, você vai ser mais produtivo. Então, creio que a IA, ela tá aí para te deixar mais produtivo, para diminuir o tempo das coisas habituais do seu trabalho, incluindo a arte nisso. E você, artista chato, deixa a galera se divertir com a IA, a galera tem dinheiro pra pagar, paga, faz a coisa. Vai ter alguém que vai chegar pra você e vai querer sua arte. Gente, eu já vendi quadro de R$1.000, que era pra ser até mais. Ai, que delícia! O pessoal também fica falando muito que a IA, ela meio que rouba dos artistas e tudo mais. É tipo, ela tá utilizando a arte de outras pessoas, Você conhece os artistas que ela tá meio que roubando a arte? Pois é. Quer dizer que esses artistas eles já são consagrados e que você conhece o traço dele de longe. A IA pode usar, mas você sabe de onde é que saiu. E quando você está aprendendo a desenhar e utiliza um artista que você gosta muito para poder emular o traço dele, para poder fazer umas fanarts, você também não está copiando, não? Você não está roubando o trabalho de alguém, não? Pois é, a IA também utiliza disso. Ela utiliza de vários artistas para aprender, mas ela está aprendendo de uma forma extremamente rápida e isso assusta a gente. Enfim, eu tô que nem esse artista aqui, ó. Ele mandando as artes dele pra IA aprender o traço dele. Muito bom. A arte em si, pra mim, já tá com um tempo que tá meio morta. Por conta de alguns movimentos, principalmente o socialismo, que tá querendo dominar a arte. Aí depois que a arte virou tipo uma arte mais... Ai, que você tem que olhar, imaginar o que pode ser aquilo ali. De um cara de cueca, rodando com a sacola, batendo a sacola, com a cabeça raspada. Virou arte. Meio que tá muito... Cara, tá muito estranho a arte, tá muito estranho. Outra coisa, eu não entendo muito esse protecionismo, né, com eu sou artista e a IA vai roubar o meu trabalho. Legal, você tá trabalhando com arte, mas se você estiver vendendo sua arte, automaticamente você não é socialista. Isso foi pra uma galerinha aí que quer dominar a arte, né? E pra gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu pedi pro Jorgeta do canal Hora Play. Muito obrigada, Jorgeta, por ceder um pouquinho do seu tempo para gravar um videozinho aqui falando sobre IA e arte. E, Jorgeta, eu vou reagir, tá? Você como editor me entende, né? Bora lá pro Jorgeta. Fala, galerinha do canal da AJ Arts, antes Taylor Swift, como é que vocês estão? Pra quem não sabe, o meu canal já foi hackeado e eu virei a Taylor Swift, tá? Uns aninhos atrás. Foi... Por isso que eu não gosto dela. Aqui é o Jorgetinha e estamos aqui para falar de inteligência artificial. Esse tema aqui que, cara, a cada
pouco tempo, né, a gente volta a debater a respeito das vertentes da inteligência artificial, seja na geração de textos, códigos, geração de imagens, músicas, dublagem e yara. Eu sou um defensor de que inteligência artificial é uma ferramenta, você ainda vai precisar de seres humanos operando essa ferramenta e conhecendo como ela funciona e como ela vai interpretar ali as suas ordens através dos prompts. Concordo 100%. A IA, ela não é inteiramente jogada aí, tipo, ela faz tudo sozinha, não. Você precisa de um prompt. Você precisa entender como é que ela funciona para poder jogar lá o prompt, né, que é um texto que vai instruir ela a fazer o que você quer. Imagem, tudo que o Jojeta falou. E eu sou uma pessoa que utiliza também. Músicas eu não utilizo mais do YouTube Studio, porque sempre pode dar algum problema. Vai que algum estúdio grande compra a música e pronto, lascou. Vou ter que substituir, às vezes você perde o áudio, enfim, é uma porcaria. Então eu acabo utilizando músicas de IA, utilizo alguns vídeos também feitos por IA para fazer uns memezinhos com os canais que eu edito. Eu também utilizo a IA quando eu não tenho algumas ideias, né? Tipo, eu preciso de uma imagem para botar em uma certa parte do vídeo e eu queria que fosse igual o que a pessoa tá falando. Então eu acabo utilizando a IA para poder fazer isso. Isso ajuda muito. Tá ligado? Aí você corrige aí, Amandinha, você se vira. Mas eu queria destacar alguns pontos aqui. Não vou corrigir coisa nenhuma. Primeiramente, não, os artistas não vão ser substituídos pela inteligência artificial, mas os artistas, digamos, ruins e medíocres, com certeza estes estão aí em perigo. Isso é verdade. E principalmente os artistas também que não estão se adequando ao mercado atual. Se o mercado está exigindo coisas rápidas, está exigindo IA, eu creio que você, como artista, deveria também entender um pouco disso. Para você estar ali ativo, falar, eu queria só um negocinho assim, feito de IA, tá, sei fazer também. Arruma outra forma de vender tua arte também, cara. Afinal de contas, se a inteligência artificial já consegue entregar o que você entrega, então, meu irmão, você tem que entregar algo superior. Lembrando que também a inteligência artificial, ela não vai te entregar tudo também de mão beijada pronto 100%. Os resultados que nós estamos tendo aí agora, né, com estes filtros do estúdio Ghibli e afins são realmente muito interessantes, mas eu mesmo, quando tava fazendo ali as versões, né, das imagens da Liga Nerdola, eu tive que ir lá no Photoshop corrigir uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, pra ficar realmente, ó, 100%. Pois é, porque a IA, ela não é perfeita, né? Nem nós artistas somos, então ela vai precisar dar uma mãozinha às vezes da gente para poder deixar a artezinha que ela produz ali 100%, né? A imagem que ela produz 100% do jeitinho que a gente quer. E isso é algo que eu falo desde sempre, né? Eu tenho, por exemplo, uma arte do Kemendur, vou mandar aí pra Mandinha. Ele não mandou! É uma arte que eu fiz em inteligência artificial lá no Midjourney, nas primeiras versões, e ele veio, assim, cheio de problemas, cheio de defeitos, os quais eu depois fui lá e corrigi, né, através do Sketchbook, tá ligado? Pra quem não sabe, o Sketchbook é um aplicativo / software de desenho, tá? Você consegue fazer desenhos nele, dá pra fazer correções também, é bem legalzinho de usar. Então, na minha opinião, né, sim, obviamente precisa ter, ok, essa preocupação de que a arte está sendo roubada, essas coisas, essa é uma preocupação verídica, mas pensa comigo, a inteligência artificial, né, esses produtos que nós temos aí de geração de imagens, músicas e afins, eles são resultados de uma coisa chamada machine learning, ou seja, uma máquina que está fazendo ali um estudo, um aprendizado, e ela, né, por si só, vai recorrer a materiais, como por exemplo, as imagens que nós temos aí em bancos de dados da internet e afins. E aí você parte do princípio de que esta imagem, né, no caso a inteligência artificial, está plagiando as coisas, sendo que na verdade, cara, tudo seria plágio nesse quesito. Por quê? Meio que a gente copia também, a gente se inspira, às vezes a gente tem algum artista que a gente gosta muito, quer tentar entender o traço dele, então faz várias fanarts dele, faz, às vezes até vende essas fanarts, mas meio que você também está copiando a arte de alguém. Entendeu? Meio esquisito.
Tem pessoas, tem artistas que se inspiram, por exemplo, na arte do Toriyama, e aí eles desenham lá o Goku. Essas pessoas estão plagiando o trabalho do Toriyama ou elas estão fazendo novos desenhos do personagem Goku? Essa aí eu acho que é a grande linha tênue, né? Porque, na minha opinião, é o seguinte, enquanto a pessoa, né, não está, digamos assim, ganhando dinheiro e infringindo os direitos autorais registrados, pra mim está tranquilo, pra mim está sussa, certo? Mas é sim uma discussão bem grande, mas mais uma vez eu vou dizer pra vocês que os artistas não vão ser substituídos. Na verdade, eles vão ser, digamos, substituídos por outros artistas que por si só vão estar utilizando inteligência artificial. Cara, já temos todo tipo de profissional utilizando essa inteligência artificial para fazer com que o seu trabalho seja mais rápido. Eu mesmo, cara, trabalhando lá com grifo, já fiz várias artes lá do grifinho, né, que é o masculino. Isso ajuda demais, gente, demais. Às vezes a gente quer só um negocinho para poder complementar a parte do vídeo, joga na IA, rapidinho você consegue fazer e você tem muito mais tempo livre depois. Se você não souber usar a IA, pelo amor de Deus, aprenda. Você vai sentir uma diferença no teu trabalho, tá? Dele, justamente para deixar os vídeos mais dinâmicos, mais bonitos, mais interativos e legais, né? E isso eu tenho certeza que vai ser implementado cada vez mais na indústria da animação, principalmente japonesa, que tá faltando mão de obra, e eles vão recorrer ali, obviamente, à inteligência artificial para, por exemplo, complementar o trabalho do animador. Talvez agora o animador, por sua vez, possa até ter uma melhor qualidade de vídeo, né? Então, a mesma coisa, mangakas, desenhar fundo mesmo é um saco, odeio desenhar fundo, cara. Meu negócio é desenhar mulher gostosa. Pode perguntar pra Mandinha aí. É verdade. E desenhar mesa, cadeira, prédio, casa. Nossa, a natureza morta é um saco, cara, pra mim. Eu não curto muito, não. Daí entra a inteligência artificial. Falando nisso, tem esse livro aqui, ó. Eu tenho esse PDFzinho aqui. Ele é um PDF mais antigo, né? Meio que ele ensina a fazer essas montagens, né? Que agora com o IA, isso aqui vai ficar muito mais rápido. Você joga as imagens, principalmente se você tiver um Photoshop, né? Você joga as imagens lá e pede para ele juntar uma imagem na outra. O nome disso aqui é fotomontagem, tá? Isso aqui já é uma técnica bem antiga, então com a IA, meu Deus do céu, isso aqui você não vai perder muito tempo fazendo, não. Aqui ele ensina tudo bonitinho, como é que você faz, tal, como é que configura. Você vai fazendo as coisinhas que manualmente no Photoshop. Com a IA, jogou, fez, acabou. Se é algo que eu não gosto de fazer, eu prefiro mais focar ali, certo, em anatomias das mulheres, né, que nem a Mai tirando aqui atrás. Eu vou focar nisso, e aí o resto eu deixo pra inteligência artificial fazer ali, cara, background, o céu, as montanhas, isso aí eu deixo com ela, né. Obviamente vou fazer os desenhos, porque a inteligência artificial tem que entender qual é o meu traço, tem que entender qual é a minha iniciativa ali, pra, por sua vez, eu já tenho até mesmo inteligência artificial que ajuda a auxiliar a mangaka. A mangaka desenha aquele traço meio torto, a inteligência artificial vai lá e corrige, né? Se eu não me engano, o Procreate já tinha isso, né? Já, tipo, algum tempinho atrás. Eu não sei se era IA, provavelmente sim. Mas lá você fazia um círculo, se você segurar, ele torna bem redondinho o círculo. Então, já pode ajudar de alguma forma. E essa treta que nós temos aí com inteligência artificial, o uso dela para fazer quadrinhos, para fazer animações, para fazer imagens, é algo que a gente vê acontecendo de tempos em tempos. Por exemplo, lá atrás, quando começou-se a arte digital, e aí teve aquela briga, né, da arte manual contra a arte digital. Tem gente que até hoje fala que arte digital não é arte de verdade. Poxa, acho que esse debate, né, da IA e arte vai se discutir aí durante muito tempo. A arte digital era mais rápida, ela vinga no mercado e ela auxilia nos processos mais rápidos. Não matou a arte manual. Até hoje nós temos aí artistas que fazem manualmente e outros que complementam, ou seja, parte é manual e parte é digital. E aí eu digo pra vocês o seguinte, e se agora a gente tiver uma nova onda de artistas que, por exemplo, vão fazer o manual, depois passa para o digital, trata com inteligência artificial para entregar ali os produtos cada vez mais rápidos. Por quê? Vai ficar supimpa. A indústria é voraz, a indústria ela não tem dó de ninguém. Se você não está entregando o melhor resultado da forma mais rápida possível, você provavelmente vai ser passado para trás. Então, na minha singela opinião é o seguinte,
Os artistas ruins, estes sim, vão ser prejudicados pela inteligência artificial. Mas, com certeza, com cerveja no caso, os artistas que souberem utilizar a inteligência artificial para incrementar os seus trabalhos, estes vão estar muito sussa, certo? Um beijo pra vocês, um beijo pra nossa querida Amandinha AJ Arts. Jorgeta aqui, tamo junto demais. Vai lá no Hora Play que a gente bate um papo, certo, sobre inteligência artificial também. Tamo junto, tchau, tchau. Se inscrevam lá no canal do Jorgeta, tá? Muito obrigada, Jorgeta, por esse pequeno videozinho. E, cara, eu concordo 100% com o Jorgeta, tá? Eu acho que a gente deve abraçar o que tá vindo agora, né? Se a IA foi feita pra ajudar a gente de alguma forma, a gente tem que tentar aprender. A gente não pode ser aquela cabecinha dura, né? Tipo um caixitezinho que só vê aquilo, só pensa naquilo e só aquilo que é verdade, que é certo e tal. Bora expandir um pouco a nossa mente, bora tentar trazer a IA para nossa vida também, para nossas artes. Às vezes você tá confuso com algum fundo, você não consegue fazer alguma coisa, joga na IA que você vai ter alguma alternativa lá. Como eu falei, né, eu já fiz algumas artes na IA e refiz por cima dela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, essa aqui foi uma imagem gerada por IA que eu tinha que fazer uma personagem por cima disso daqui. Eu iria desenhar do zero, só que eu não tinha tempo pra fazer. Tipo, eu tinha 2 dias pra fazer uma arte maravilhosa dessa, assim, muito assim. Não tinha como eu fazer. E vocês podem perceber que na IA tem os erros aqui, ó. O olho tá errado, o nariz tá esquisito, a boca tá cortada aqui, ó. O braço dela tá muito abaixo do que é pra ser, né? O braço dela era pra estar aqui, em cima. Eu acabei não refazendo a arte. Eu fiz por cima. Peguei no Photoshop e joguei algumas coisas por cima. Ó a diferença, ó. Ajeitei algumas coisas que estavam estranhas, refiz o olho dela, ajeitei cabelo, levantei aqui o braço dela, refiz essa bundinha aqui, fiz essa parte aqui todinha, ó, que tava tudo esquisito também pela IA, tava tudo torto, ó. Ainda tá meio torto, né, mas aqui tava 1000 vezes pior, ó, 1000 vezes pior aqui, ó, muito esquisito, ó, tudo junto. Aí eu refiz por cima aqui, e foi minha personagem de RPG do meu primeiro RPG que eu joguei na vida, tá? Aí eu fiz ela nas versões, só que acabou sendo utilizada só mais essa outra aqui, ó. Eu fiz ela do verão, fiz ela da primavera e fiz ela do outono. Essa daqui que ficou sendo mais usada durante o RPG inteiro. Mas a mesma personagem que eu queria usar e eu só refiz por cima, ó. Tipo, refiz cabelo, refiz tudo. Então, de certa forma, dá pra você utilizar bastante a IA pra agregar as suas artes, né? Como o Jorgeta falou, você pode até jogar por cima do seu próprio desenho, principalmente se for digital, e a própria IA vai dar lá uma revisada e vai ajeitar algumas coisas pra você. Depois disso tudo, eu queria saber de você, o que você acha da IA, o que você acha da IA principalmente na arte, se você utiliza ela de alguma forma, se ela te ajuda de alguma forma, ou te atrapalha, não sei. E, povo chato, deixa a galera se divertir com o filtro, tá? Se ela quiser uma arte mesmo, ela vem atrás. E faça você o seu próprio portfólio e se autodivulgue para todo mundo saber quem é você nesse grande mercado que a gente tem de artistas. Eu sei que essa tecnologia é muito assustadora, ainda é nova para todo mundo, mas a gente passou pela Revolução Industrial, a gente está passando pela essa revolução tecnológica, né, que é a IA. E eu vou deixar a frase aqui para vocês, que é uma frase que eu sempre digo, que faz muitos anos que eu aprendi ela, que na arte nada se cria, tudo se copia. Então, cheiro no sovaco de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!